Meu nome é Vanessa Almeida, eu tenho 19 anos. Eu sou atriz em formação e estudante de comunicação social. Eu comecei, assim, a me apaixonar pela arte desde criança. Eu sempre gostei de artes. E na escola eu fazia teatro, dança, tudo que envolvesse artes eu estava dentro. Até hoje eu gosto muito. E ao passar dos anos, antes de sair do ensino médio, eu conheci a Encena, que é onde eu estudo. E foi amor à primeira vista. Porém, na época eu não podia fazer, porque eu estava integral, eu não tinha tempo. Eu vim começar a fazer ano passado, 2021. E a artes, pra mim, ela sempre foi um divisor de águas. Nunca foi por timidez, sempre foi por paixão mesmo. Eu sempre amei assistir bastidores, acompanhar. E hoje, atualmente, eu faço comunicação social. E, assim, eu sempre gosto muito de frente às câmeras, né? Isso me ajudou bastante. Eu nunca me inspirei, assim, em ninguém. Eu sempre gostei mesmo de assistir bastidores, de acompanhar. E foi amor à primeira vista, porque eu percebi que eu me identificava. Eu assistia a novela e eu começava naquela fase de... Nossa, aquele ator foi tão, assim... Ele atuou tão bem que quando ele dá uma entrevista em outro lugar, eu ficava procurando o personagem dele e eu não achava. E eu começava a ver que era aquilo ali, que a artes era aquilo ali. Você tem que vestir o personagem, os trejeitos, se tiver sotaque, você tem que fazer sotaque, o jeito de andar. E eu fui me apaixonando por isso. Então, eu nunca me inspirei em nenhum determinado ator. Eu gosto de alguns atores, das formas que eles trabalham. Por exemplo, a Juliana Paz, eu gosto muito do trabalho dela. E tem outros atores também, mas eu nunca me inspirei em ninguém específico. Eu sempre quis fazer artes cênicas, porém aqui no Nordeste é muito difícil. Sempre tem teatro, só que sempre era na Federal. E as vagas eram pouquíssimas. E eu nunca passava. Tinham 5 vagas, eu ficava em sexto. Eu nunca ficava em primeiro, segundo. E só ia descendo. Então, pra mim, eu nunca vi teatro. Porque teatro pra mim é uma coisa mais... Você tem que se expressar muito, é só palco e eu não quis. Eu sempre queria novela ou filme. Não é que eu nunca faria. Sim, eu faria. Até pela visibilidade, mas é uma coisa que pra mim não daria certo. Só que eu comecei a pesquisar, né? É aquela pergunta que todo ator faz. A gente joga no Google. Como eu faço pra ser ator? E sempre aparece lá, cursar artes cênicas. E quando eu comecei a pesquisar, aqui não tinha. Só tinha mais o eixo Rio-São Paulo. E eu tenho família em São Paulo, então eu sempre pensei em ir pra lá. Quando eu fiz 16 anos, foi o ano que eu me formei, um ano antes eu falava assim... Não, quando eu me formar, eu vou embora e ninguém vai me segurar. Acabou que meu irmão foi embora no mesmo ano e eu fiquei literalmente chupando o dedo. Eu fiz, pronto, e agora? Porque morei apenas eu, minha mãe e meu irmão e ficou eu e minha mãe. Eu fiz, eita, agora eu não posso ir, vou deixar minha mãe sozinha. Isso me prendeu aqui. E eu continuei pesquisando, porque eu tinha que fazer alguma coisa. E em 2018 eu conheci a Encena, porém eu não consegui concluir, né? E eu falo que foi muito importante eu ficar, por mais que me decepcionou, que me machucou muito, porque a Encena, ela é a Escola de Formação de Atores Internacional, para TV, novela e cinema. Ela me deu um caminho. Eu não tinha esse caminho. O diretor é Daniel Riz, e a gente chama até tio Daniel, isso, porque ele deu uma direção pra gente. A gente aprende tudo, até técnica pra chorar, que parece até assim... Até jornalismo, a gente também estuda uma parte de jornalismo. Então a gente tem um caminho, a gente tem uma direção. Não, peraí, é isso que eu quero fazer. Eu sou boa nisso. Eu só quero fazer filme. Então é nisso aqui que eu tenho que fazer. Aí eu brinco que a gente entra pra Encena e a gente vira a família Encena. A gente veste a farda mesmo. Porque você sai de lá formado com o seu DRT, mas você não formou e pronto. A gente tem as direções. A Encena ela encaminha muito o aluno para isso. Olha, vai ter um teste em tal emissora, eles procuram esse perfil. Você se encaixa? Você não se encaixa. Então a Encena mesmo, ela procura os atores dentro da Encena que se encaixam naquele papel. Então eu achei o meu lugar. Eu brinco dizendo isso, que eu achei o meu lugar. Daqui a 5 anos eu me vejo em uma emissora, independente seja Globo, SBT, para mim tanto faz. Eu vejo dando os meus primeiros passos, eu já tenho iniciado meus primeiros passos, que seja como, assim, dublê ou como figurante. Eu quero trabalhar, independente do salário. Eu quero já ter iniciado, assim, contato com alguma emissora, já trabalhando. Então, no curso, a gente
a gente tem uma direção. Eu já fiz um curso, inclusive foi em Recife agora, com o Sininho de Paula e Charles Davis, que é um mini curso, vamos falar assim. Que a gente vem diretores de São Paulo, do Rio, eles fazem workshop, lembrei agora. Eles fazem workshop e a gente aprende com os grandes diretores, eles são da Rede Globo. Eles dão dicas de atuação, a gente faz um monólogo. E no curso em si eu já participei de 2 curtas-metragens. Eu já já fiz comercial, aula teste, nada que foi no ar, não sou famosa ainda. E a gente sempre tem muito isso, porque a gente aprende literalmente na prática. A Encena aqui em João Pessoa, ela tem em João Pessoa, em Recife, em Natal, que são as aulas presenciais. E pro país e pro mundo, inclusive, aulas EAD. Então a gente aprende muito na prática. Aqui a Encena, ela é vinculada com a cultura inglesa Tombalzinho. Então a gente tem aula na unidade. Então, por exemplo, todo mês a gente faz um comercial para a escola. Então todo mês vai ter um comercial. A gente aprende na prática. Então eu já fiz comerciais, eu já participei de comercial ao teste, a gente já fez curta. Estamos participando de um filme agora que eu não posso dar spoiler, senão eu vou puxar na orelha, que é o nosso projeto de formação. A gente vai ao ar, mais ou menos, em meados desse ano, que é um filme muito legal, inclusive, que, assim, não tem atores principais. Todos nós somos atores principais, todo mundo participa de uma forma. Que vai ser muito legal, gente, tá? Me sigam, assistam.